Morreu o apresentador e empresário Silvio Santos. Seu legado é impressionante. Eu queria separar alguns minutinhos para conversar sobre alguns pontos com vocês que talvez sirvam de exemplo desse senhor de 93 anos de idade, que viveu bem com a sua família e deixou exemplos importantes, deixou um legado em algumas áreas. Tem coisas como, seguindo o conselho paulino, de nós sempre retermos o que é bom, existem coisas, falas, posturas do Silvio Santos que deixaram uma marca no mundo cultural, televisivo, midiático, empresarial, que se tornam exemplos para nós e que devemos sim buscar os bons exemplos e crescermos com eles, né? Vamos lá. Primeiro ponto de partida aqui, pessoal, a minha consideração aos familiares, a todos os familiares, as filhas, etc., os netos e por aí vai. Todos os familiares, pessoas próximas que tinham contato com o Silvio e sua família, né? Sempre uma perda, a gente deve ter consideração com as pessoas que estão chorando, apesar de estar internado já há muito tempo, estava, bom, enfim, sofrendo, ele partiu, minhas considerações a todos os seus familiares. Mas aqui, vamos resgatar algumas coisas do Silvio Santos e lembrar com vocês o seguinte: Silvio Santos, todo mundo que eu buscando testemunhos, análise das pessoas, é difícil uma pessoa se manter no auge do mundo televisivo durante muito tempo. Sim, ele era o dono da emissora, etc. Mas, mesmo assim, o programa do Silvio Santos fez muito sucesso. Ele não marcou uma geração, ele marcou gerações. Silvio Santos é o exemplo mais claro do poder da comunicação. Ele sabia se identificar com o público-alvo. Ele não ficava transitando em vários públicos. O programa Silvio Santos levou, durante um bom tempo, uma emissora nas costas. Ele criou um rosto, uma voz, uma persona de extremo sucesso no mundo televisivo, concorrendo com empresas que faziam, do mundo televisivo também, faziam de tudo e apelavam de tudo para ter audiência, e este senhor, durante um bom tempo, conseguiu manter-se no sucesso. Silvio Santos, eu acho que para as pessoas que seguem, né, a biografia dele, a história dele com mais afinco, tem muito mais propriedades para falar do sucesso que ele foi. Mas um apresentador que falava muito bem sobre sua família, que falava muito bem de onde ele veio. Eu resgatei algumas frases aqui para vocês, né? Algumas frases para vocês, eu acho que todo mundo aqui da geração de 70 e pouquinho, 80, 90, vai lembrar. Eu, quando criança, tenho memória de criança dos meus pais assistindo o programa Silvio Santos e as pegadinhas. Eram hilárias, os momentos ali, as falas, as frases, né, as pessoas, os populares que ele trouxe, ele deu voz aos populares, né? Ele seguiu aí uma jornada da comunicação da rua para dentro da televisão, né? Sem muitas papas na língua, falando abertamente o que o popular queria ouvir, né? É impressionante o legado que o Silvio Santos deixou. Mas algumas frases aqui eu separei para poder conversar com vocês. Uma frase que eu lembro quando criança, essa frase, tanto ele criou uma voz, você vê a inteligência do Silvio Santos. Ele tinha um produto e ele precisava comunicar este produto com quem está do outro lado. E ele criou bordões famosíssimos. Né? Um muito famoso é o "Quem quer dinheiro?". Quem nunca brincou na sua vida de imitar a voz do Silvio Santos? Quem nunca fez isso? Veja o sucesso desse homem em criar uma marca, criar uma linguagem, criar uma imagem que as pessoas que estão do outro lado se identifiquem, né? Que se identifiquem com ele, perdão. Se identifiquem com ele e consigam, inclusive, a consumir o que ele está falando. Então, isso é um exemplo do ponto de vista do marketing, do ponto de vista empresarial, do que ele se propõe a fazer. Né? Ele falava muito bem, o auditório mais feminino do Brasil. Uma frase dele é: "Quando eu morrer, ninguém vai me substituir. O programa Silvio Santos só existe porque eu existo." Falando do programa que ele criou com a identidade bem popular, as pegadinhas, as histórias. Uma frase dele importante e interessante é: "Eu não sou um empresário, eu sou um camelô que deu certo." Por isso que eu comecei o vídeo aqui da caneta. O cara que começou vendendo caneta.
Um ambulante vendendo caneta se tornou um dos homens mais ricos do país, um dos empresários mais bem-sucedidos da história deste país. Simplesmente o cara criou uma rede de comunicação, um canal de TV, bom, que já passaram por ali personalidades do mundo artístico, do musical, enfim, teatral, cinematográfico, grandes apresentadores. É ele vem aí de um legado de grandes apresentadores que estão partindo, né? Uma outra frase dele: a felicidade é a certeza de que a nossa vida não está passando inutilmente. Então, os momentos de felicidade traduzem, dão significado a todo o trabalho que ele tem feito, ele comunica isso, né? Algumas outras frases dele diz assim, ó: minha família sabe, a minha família, a minha família é minha base, sempre foi e sempre será. Outra frase dele: a felicidade maior é ver minha família unida e bem. Sobre sucesso, algumas frases do Silvio Santos: o sucesso não vem de graça, vem com muito trabalho. E é inegável, pessoal. Aqui, eu não quero espiritualizar esse vídeo, não quero dar um tom religioso a esse vídeo, mas quero olhar para a história desse homem, né? A história desse homem, e tirar os melhores exemplos, até em consideração a família, em consideração o trabalho dele, o que ele fez, né? O sucesso não vem de graça, vem com muito trabalho. Até outro dia eu vi esse cara, esse senhor, trabalhando. E muitos jovens hoje querem acordar meio-dia, não se dedicam a nada, não fazem nada, vivem de assistencialismo, ou do pai ou do governo. São pessoas inúteis para a sociedade, muitos jovens que estão construindo famílias, que querem facilidade na vida, que aprenderam a ser apertadores de botões e ficam satisfeitos com isso. Não crescem, não conhecem, são somente consumidores de informação ou de notícias, e não pessoas que produzem conhecimento. O conhecimento que o Silvio Santos tinha, a visão dele de mundo, fizeram ele chegar onde ele chegou. Então o sucesso não vem de graça, vem com muito trabalho. Até outro dia o cara levantava cedo para trabalhar. Eu acho que, não vou falar todos, né, porque um empresário, um comunicador, assim, pessoa exposta, nunca vai ter unanimidade, mas muita gente, eu acho que a maioria, aplaude esse cara ou aplaudiu esse cara pela sua dedicação, o seu empenho, sua força de vontade, sua disposição de levantar todos os dias. Outra frase dele: eu nunca pensei no dinheiro, sempre pensei em fazer bem feito. O dinheiro é uma consequência. Isso é tão importante para uma geração que quer a facilidade, que não quer o ônus, mas quer viver de bônus. É interessante, toda vez que você olhar para uma pessoa de sucesso e você não quiser aprender com os fracassos dela, ou seja, se você olha para uma pessoa, o carro dela, e você deseja aquele carro sem pagar o preço que ele pagou, o seu coração é invejoso. A pessoa que cresce, ela olha para alguém bem-sucedido, não só no dinheiro, mas bem-sucedido de modo geral, eu uso a palavra prosperidade para isso, que olha para uma pessoa bem-sucedida e fala assim: o que você fez para chegar lá? Ou seja, o que você pagou, qual foi o preço, qual foi a dedicação, qual foi o esforço, qual foi o suor, sangue, lágrimas que você derramou para chegar onde chegou. Eu quero trilhar esse caminho, pois se trilhar esse caminho, aí sim, eu tô me apoderando deste legado. Mas se eu não quiser trilhar esse caminho e ter o mesmo resultado, eu vou gerar escândalo, porque é só inveja. Transfere isso para o legado espiritual, para o teu mundo espiritual, para o seu propósito de vida, o seu propósito ministerial. Quantos homens e mulheres de Deus tiveram um propósito genuíno, poderoso, que você olha e fala assim: olha, eu queria ser igual a esse grande evangelista. Essa não é a fala. A fala é: o que este grande evangelista fez até se tornar um grande evangelista? O que este grande cantor fez, suou, trabalhou, compôs, jejuou, orou, fez conexão para chegar no auge que eu posso entender e praticar. Já, o caminho já foi feito. Peraí, deixa eu entender isso aqui. Quero fazer igual. O problema é que nós não queremos pagar um preço do Calvário, mas queremos a glória da ressurreição. Muitas pessoas, inclusive ministros que estão começando o ministério agora, estão buscando as facilidades da internet e a linguagem desse tempo para construir uma igreja como se fosse um grande business, sem trilhar o caminho dos pais da igreja, sem trilhar o caminho daqueles que o antecederam.
Então nós devemos olhar para o caminho, buscar os exemplos, tirar os exemplos e pagarmos aquele preço, trilhando o caminho com as nossas nuances do nosso tempo, até chegarmos na posição que nós buscamos. E aí vem a consequência. Aqui o Silvio Santos do mundo corporativo, empresarial, televisivo, ele fala: o dinheiro não é o objetivo final, é uma consequência de um trabalho. Então transfira isso para a sua felicidade no casamento, transfira isso para a sua jornada na sua empresa, para o seu ministério, certo? Para a sua vocação, o seu propósito de vida, certo? O seu pastorado e etc. Trilhe esse caminho, olhe para os exemplos, é mais ou menos o que estou tentando fazer aqui. Ó. Vamos olhar para os exemplos e as coisas boas e dizer assim, olha, sobre Deus, Deus sempre foi minha fortaleza. Ele quem guia meus passos, palavras do Silvio Santos. Sem Deus eu não teria chegado aonde cheguei. Sobre a vida, Silvio Santos fala assim, eu vou concluir o vídeo. A vida é um presente de Deus e a gente precisa valorizá-la todos os dias. É um tempo em que a cada 40 segundos uma pessoa no mundo tira a sua própria vida. A vida é feita de desafios e cada desafio é uma oportunidade de crescimento. Bom, tem muitas outras frases dele que eu poderia destacar aqui, mas você que está me assistindo, né, tá aí a informação da morte do Silvio Santos. O maior legado que você vai deixar não é um legado do seu dinheiro, do que você ganhou, do seu carro, da sua casa, mas primordialmente dos seus filhos, da sua família, de sua vida com Deus. Porque depois, meu irmão, fecha os olhos, segue na eternidade. Não acabou, não, na verdade começa. Veja, 93 anos, agora é na eternidade. Então, o que foi semeado aqui, o que foi plantado aqui, crendo em Cristo como Senhor e Salvador, este é o fator determinante para a salvação, não há nenhum outro, a não ser crendo no nome de Jesus como Senhor e Salvador. E só o Senhor sabe dizer se esse homem, de fato, no final da sua vida, entregou a sua vida a Cristo, crendo nele como Senhor e Salvador. Ele, se não me engano, era judeu. Não sei, só o Senhor sabe dizer, os familiares que estavam próximos, inclusive filhas que já se renderam ao Senhor, que servem ao Senhor, que inclusive com alguma frequência falam de Cristo nas suas redes e até em seu programa, né, na TV. Mas você que está me assistindo, o que de maior você pode construir está na sua casa, sua família e a sua vida na eternidade. Viva hoje como se você estivesse se preparando para a eternidade, encontrar-se com o Senhor. É ali que começa, é onde receberemos galardão na volta de Cristo e onde viveremos reinando com Ele durante 1000 anos e depois durante toda a eternidade, quando a Bíblia nos diz que João viu o rio que fluía do trono de Deus e do Cordeiro, viu a árvore da vida, que as nações se alimentavam. Então, nós estamos falando de eternidade. Então, que os seus passos, que os seus negócios, que o seu ministério, que sua vida, que tudo que você fizer, você esteja disposto a viver em felicidade, deixando o exemplo de que os valores maiores guiam você, estão solidificando o chão que você pisa, que é o valor de fé, de amor, de ajuda, de auxílio, de caráter, de integridade, né? E principalmente que aqueles que estão próximos a você possam testemunhar, de fato, essa pessoa é diferente, né? Bom, esse homem tem muitas histórias aqui, eu não quero polemizar nada, mas eu quero evidenciar o seu legado, seja no mundo televisivo ou no mundo empresarial. Um cara que veio de onde ele veio, chegar onde ele chegou, a gente precisa reconhecer, né? Reconhecer o empenho, o trabalho, a dedicação, o quanto que ele passou, o quanto que ele lutou, e aprendermos, ficarmos com uns bons exemplos. Minha consideração a todos os familiares, né? Que Deus abençoe a todos. Olha, mire na eternidade. Construa algo. Hoje, para de inércia. Construa algo que vá fazer as pessoas próximas a você falar: uau, esse cara aí, essa irmã aí, essa pessoa aí, essa mulher, ela foi um exemplo para mim, nem que seja para os seus filhos, para o seu marido, mas deixe um exemplo, ok? Eu paro por aqui. Que Deus abençoe vocês. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.